Esta mañana tenemos el privilegio también de escuchar la reflexión bíblica de un amigo, hermano, pastor, que ahora ya no está en el Perú, está en Brasil, pero desde ahí el Espíritu del Señor también siempre ha colocado tanto en el pastor Ruggerio como en nosotros esa conexión permanente, que Él nos acompaña casi todos los domingos, hasta un tiempo determinado, casi las 8 de la mañana, porque allá son 2 horas más y tendría que tener su estudio bíblico. Pero hoy lo tenemos aquí y gustosamente Él ha aceptado. Es un hermano más, parte de lo que es la iglesia metodista, cuando hablamos en términos conexionales. Doy gracias al pastor Ruggerio que está con nosotros. Y también he visto que se han conectado algunos hermanos y hermanas de otros países. Y gracias por ello. Que el Señor los bendiga, los proteja a cada uno de ustedes. Pastor Ruggerio. Pastor Ruggerio. Su micrófono. Gracias nuevamente. Suyo es el espacio para la reflexión bíblica. Sí. Buenos dias, paz e bem a todos e a todas. Eu antes de estarmos todos acá, eu dizia para o Bispo Samuel que para mim é sempre um honor estar com vocês, aunque em países distintos, pelo que acá em minha casa, minha família, creemos que muito pronto estaremos por lo menos a visitar ustedes em Peru, e já participar sempre é um honor para mim, com a oportunidade da prédica da palavra, da reflexão, é um honor muito mais grande. Também quero dizer que está com nós outros acá um grande amigo que faz parte de minha família já, o bispo ha conhecido, Fernando também, quando aí fomos de vacações, João Melo, Cimerar está por aí junto com nós outros, é um grande amigo. E então, o bispo me ha invitado e ha me dito que eu posso estar com vocês até as 11 da manhã de Peru, não é assim, bispo? Até as 11 da manhã eu posso estar. É broma. Sem muita demora, abrir nossas Bíblias. Pido também um pouquinho de paciência, porque caso não hablamos mais em espanhol, em castelhano, então tenham um pouquinho de paciência, não? Salmo 121. ¿Cuál es el niño? Este es niño, uno, el niño. 121. 1, 2, 1. É um salmo muito conhecido de los creyentes, de los cristianos, e há praticamente um mês ou mais, este salmo está muito vivo dentro de mim. A todo momento estar a me animar, a me projetar em permanecer em chamamento de Deus. Então, assim diz o salmo: Cântico de los peregrinos, a las montanhas levanto os mis ojos. De onde há de venir minha ajuda? Minha ajuda provém do Senhor, Criador do cielo e da terra. Não permitirá que tu pé resbale. Jamais duerme ele que te cuida. Jamais duerme, nem se adormece ele que cuida de Israel. El Senhor é quem te cuida, el Senhor é tu sombra protectora. De dia o sol não te hará dano, nem a luna de noite. El Senhor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Senhor te cuidará em el hogar e el caminho, desde agora e para sempre. Amém. Como eu havia dito, este salmo está como um mês
hablando muito forte dentro de mim. Estamos em tempo de pandemia e talvez em toda a história humana nunca necessitamos tanto de proteção, de ajuda como em estes tempos. Hablando de crimes, hablando de maldade humana, nós outros sabemos que o tempo que vivimos em todo o mundo, estamos a mirar como o ser humano está cada vez mais cruel, como cada vez mais a maldade em coração de nós outros seres humanos está mais grande, está muito forte. Miramos em la tele, todo o momento, as notícias chegam de assassinatos, de feminicídios, de padres que abandonam seus filhos, de filhos que se miram e se volteiam contra seus padres. Em la igreja, estamos a ver como, em la vida eclesiástica, como líderes, como o liderazgo de muitas igrejas, são pessoas que só pensam em si mesma, que fazem maldade com seus membros, com seus irmãos, muitas das vezes porque querem plata, muitas das vezes porque desejam ter fama. Isso é, para onde miramos, estamos a ver a maldade. E aí nos recordamos da palavra que diz que em el final de los tempos, por se esfriar el amor, por el amor ser grande, íamos a ver que aquele pecado ia crescer de maneira extraordinária, assustadora. E hoje, dentro de toda essa maldade que habita no coração da humanidade, e uma vez mais vou dizer, aún temos esta pandemia que todos os dias faz com que notícias malas, notícias de tristezas, de perdas de amigos, toquem nossas portas. Nos visites notícias de que alguém que amamos se ha partido, ou então está internado. E mesmo na pandemia, vamos ver pessoas que não se preocupam com as outras, que não têm o cuidado com a mascarilha, de quando estar em público, preocupar-se com a vida do outro, porque estamos cada vez mais sendo pessoas individualistas. E aí nós outros, que somos cristianos de verdade, que miramos todas essas coisas que nos sucedem, vamos a dizer, o que será de nós outros? O que passará amanhã? O que passará hoje e la noite? Como vamos passar com a economia em Peru, em Brasil, em quase todo o mundo? Como vai ser? E então, eu quero compartilhar com vocês o que estava em coração do salmista, o que ele falava para Deus e esperava de Deus. Diz assim: a las montanhas levanto mis olhos, de onde há de venir minha ajuda? Às vezes, esperamos a ajuda do obispo, esperamos a ajuda de minha persona, esperamos a ajuda de governos. Há outras pessoas que esperam a ajuda de outros deuses, falsos deuses. E quando o salmista está a dizer isso, é porque era costume, em esta época, fazer adoração, ofrenda a outros deuses em las montanhas, a Deus Baal, a Deus Astarote, a Deus Diana, a outros tantos deuses. Era costume do povo ir a las montanhas
e aí hacer sua ofrenda, sua adoração, construir altares. Então, o salmista, ele mira para as montanhas, ele fija os olhos e está a dizer, não és aí que me ajuda bem, não és de esses falsos deuses que me ajuda bem, não é em eles que eu tenho que confiar. Minha ajuda vem do Senhor, Criador do cielo e Criador da terra. Minha primeira pergunta, irmão e irmã, é onde tu estás puesto, onde estás puesto seu coração, e de aí tu esperas ajuda. Tu esperas ajuda de seu presidente? Tu esperas ajuda de seu governo? Tu esperas ajuda de sua intelectualidade? Tu esperas ajuda de irmão, irmã? Não estou a dizer que essas pessoas, que este médios não pode ajudar-nos. Estou a dizer que hasta o que esses médios podem fazer, o que essas pessoas podem fazer, vem da graça de Deus, porque nossa ajuda vem do Senhor, solamente do Senhor. Eu tenho o costume de dizer que nós outros, quando despertamos por la manhã, não nos damos muitas das vezes conta de que o aire que tu respiras ha sido Deus que has preparado. E em pandemia, estamos a ver que muitas pessoas necessitam de oxigênio, não? Oxigênio. Eu ouvi como se isto. Necessitam, e essa tem que ser ele pago. E nós outros, todos os dias despertamos e respiramos, porque Deus tem preparado todas as coisas. Tudo vem dele. Então, se em um momento de muita dificuldade, esse salmista mira para o alto, para as montanhas, e estás com a seguridade, com a certeza que solamente Deus pode ajudá-lo. Eu quero dizer em primeiro momento esta manhã, confie em Ele, Senhor. Confie. Ayer, eu estava em uma reunião de pastores, de discipulado de pastores, e recebi de uma irmã de minha igreja, onde estou pastor, uma notícia que muito me deixou alegre, alegrou meu coração. Ela tem uma nieta que tem sérios problemas de respiração, sérios problemas respiratórios. E ela estava com Covid. Então, se ela, pastor, ore para que Isabelle não tenha este vírus, não enferme com Covid. E estamos há um rato, não, como um par de semanas a orar. Então, viernes, eles han ido a fazer exames. E quando vem o resultado de exames, ha descoberto que sua nieta, de creio 4 ou 5 anos, que tem problema respiratório, tuvo COVID antes de sua abuela. E sua abuela ha tenido COVID por causa de Isabel. O que quero dizer? A preocupação era com a nieta, que tem problema sério respiratório. E ela tinha muita preocupação que sua neta pudera contrair o vírus. Então, se ela descobre que ela ha contraído o vírus de sua neta, e sua neta não ha passado nada, nenhum síntoma ha tenido sua neta. E eu dizia para esta abuela, solamente Deus pode ajudar. Solamente Deus pode socorrer. O milagro e a vida está em las manos de Deus. E vamos amém, irmãos e irmãs? Pero que vamos a continuar. Em verso 2, minha ajuda provém do Senhor, Criador do céu e da terra, não permitirá que seu pé resbale, jamais dorme Ele que te cuida. É interessante que essa afirmação que temos acá,
vamos encontrá-la também em Mateus 28, onde vai a dizer que Jesus estará com nós todos os dias, hasta el fin del mundo, hasta la consumação del mundo. Lo que é interessante é que tanto este salmo como também em Mateus, não estás a dizer que tu vais a ver Jesus. Não estás a dizer que tu vais tocar em Jesus. Não estás a dizer que tu tens que sentir Jesus. Não estás a dizer que tu vai ter que ter todas as respostas que tu necessitas. Não. A afirmação é: Deus está com nós, Jesus está com nós todos os dias. Aunque tu não o sintas, aunque tu não o toques, aunque tu não o veas, Ele está com nós todos os dias, porque sua palavra nos garantiza isso e Ele mesmo ha dicho isso. E o que passa é que o salmista não havia leído Mateus, pelo que o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo que hablava em coração do salmista é o mesmo Espírito que, através de Jesus, ha dicho: estou com vosotros. E quando leemos acá o salmista a dizer que nosso Deus não dorme, não tem como eu não recordar de la passagem del barco, que estão em barco com os discípulos, Jesus e os discípulos, e então vem o vento forte, as olas se quedam também muito violentas, e Jesus está em barco a dormir. E os discípulos estão com medo, porque miram e não há socorro, não há ajuda humana. E Jesus está a dormir. E eles vão hasta Jesus, despertam Jesus. E Jesus mira para o vento e diz: vento, mar, tranquilo, tranquilo, e a calmaria vem. E aí, então, eu podemos dizer: pero pastor, aí está que Jesus ha dormido. O salmista está a dizer que nosso Deus não dorme. Escuta, acá é uma figura de linguagem. Não estás a dizer que nosso Deus, como Jesus, ha dormido. O que está a dizer é que nosso Deus tem o conhecimento do que passa em sua família, tem o conhecimento do que passa em seu ministério. Nosso Deus sabe hasta onde tu e eu podemos suportar as aflições. Juan 16:33 está a dizer que nós outros vamos ser confrontados por aflições, pelo que esse versículo de Juan 16:33 está a dizer também, isto lo tenho dicho para que tenham paz, porque nosso Deus é nossa ajuda, porque nosso Deus sabe hasta onde podemos suportar as aflições, porque nosso Deus conhece nossos limites, e nosso Deus não dorme, não está desapercebido pelo que nós outros estamos a enfrentar. Meu irmão, minha irmã, creia que nossa ajuda vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Creia que Deus sabe o que está passando com a pandemia em Peru, em Brasil, em México, em todo o mundo. Creia que nosso Deus continua, sigue com o sustento do mundo em suas manos. Este é o Deus que nós outros temos que confiar inteiramente, totalmente, que nossa vida. Salmista mira para está a dizer: não és de aí, me socorro, me ajuda, vem do Senhor. E aí ele vai dizer versículo 5: el Senhor é
quem te cuida. O Senhor é tu sombra protetora. De dia o sol não te hará dano, nem a luna de noite. Lo que é interessante, a sombra, quase nós outros não a miramos, não? Não creio que nenhum de nós outros camina por la vida a dizer, onde está minha sombra? Onde estás? Adelante, por atrás, a meu lado, onde está minha sombra? Nenhum de nós outros temos preocupação de saber onde está a sombra. Pero ela sempre está em ti, cerquita e de ti, junta de ti, quando a luz. Sempre estás aí. E não temos como dizer sombra, se estamos em la luz, não temos como dizer sombra, sale de mim, passe de acá. Não temos. A sombra sempre está com você, sempre está comigo, sempre, sempre. E Jesus está a dizer, eu sou a luz, e chamei a você, para ser a luz do mundo. E sempre onde a luz está, a sombra. E Jesus vai dizer, e eu estou contigo em todos os momentos. Em todos os momentos. Eu sou tu sombra. Jesus está a dizer, tu não vais mais estar lejos de mim, nem eu vou estar lejos de ti. Eu estou contigo todos os dias. Todos os dias eu sou tu sombra protetora. E o interessante, irmão e irmã, que nós outros, quando estamos a pensar em uma sombra protetora, num Deus que não dorme, pensamos então não vou passar por nenhum problema, em nenhuma aflição, não. Recém é dito de João 16:33, que as aflições nos afrontarão. Jesus ha dito isto. O que Jesus está a dizer, que se vem sol, ele é sua nuvem em sua cabeça, pelo que sol aí está. O bispo está em Piura, não? Sítio muito caliente, que sol é forte. Não, Jimmy? Aí é forte, muito caliente como o Rio de Janeiro. Pelo que este sol que aí está, Jesus vem e diz, aunque o sol seja muito forte, eu vou te proteger, como ha sido com o pueblo em deserto, que ele era a nuvem que protegia e criava uma sombra. E na noite, quando está muito frio, ele vem como uma coluna de fogo para calentar nossa alma, nosso coração e calentar nosso espírito, para que nós outros podamos seguir o chamamento que Jesus tem para mim, para você e para mim, perdão. Bom, nosso Deus é assim. Não estás a dizer, não vai ter muito calor, que tu vais se quedar sudado, com sede. Não, não é isso. Em meio de calor, em meio do frio da noite, Jesus está com nós outros. Ele sigue sendo esse Deus que protege a nós outros. E aí ele vai dizer, o Senhor te protegerá de todo o mal, te protegerá a tua vida. E miramos este momento de pandemia, e às vezes nós outros dizemos, pero que pastor, se nosso Deus nos protege, por que então a pandemia está a visitar e levar tantos cristianos, pastores, membros, irmãos irmãos já de muitos anos na presença de Deus? Por quê? Escute, irmão e irmã, quando nosso Deus ele hace uma aliança com nós outros, ele não está a dizer que você e eu vamos ter uma vida eterna acá. Você e eu temos uma fecha de validade. Um dia, todos nós outros vamos a morrer. Tu vais a ver os discípulos, todos eles, menos Juan, todos eles foram mortos por seus inimigos. E na história hoje, em Bangladesh, em alguns sítios da Ásia,
cristianos estão a morrer, e não porque é Covid lo ha infectado, porque estão a morrer porque são perseguidos e não negam a Jesus, porque sabem que vão a cerrar seus olhos acá e vão abrir seus olhos em la Nueva Jerusalém, em la cidade prometida. Vão a conhecer Jesus como Jesus conhece a cada um deles. Pero que, mientras esse dia não chega, Jesus está comigo. Jesus está com sua igreja. Jesus está com todos nós outros todos os dias, porque nossa ajuda vem do Senhor. O milagre solamente Deus lo faz. Vamos a ver a Bíblia e vamos a ver a diferença que há. Quando hermanos, quando pessoas confiaram totalmente em Jesus, em Deus, mientras outros não confiaram e buscaram com suas próprias maneiras, com suas próprias habilidades, resolver a situação que vivia. Os que confiaram sempre e totalmente em Jesus tiveram vitória acá e muito mais vitória em la eternidade. Os que buscaram seus próprios meios pereceram acá e perecerão por la eternidade. E o salmista, ele tem a convicção, ele tem a fé, ele tem a garantia que só há um que pode ajudar. Só há um que pode fazer milagres. Só há um que pode proteger acá e proteger para a eternidade. Somente há um que é Jesus. Se tu busca em Salmo 127, vai dizer que tu pode poner polícia, guardas, sentinelas, vigías em la cidade. Pero que se Deus não guardar la cidade, não proteger la cidade, não ajudar la cidade, em vano protege la polícia, ele vigia, ele guarda, la sentinela. O bispo e todo o liderazgo e membros que acá estão, irmãos e irmãs, podemos ter todo o conhecimento intelectual, poderemos ter todo o conhecimento bíblico, poderemos ter montão de diplomas, certificados, pero que se nossa vida não é uma vida que camina de rodillas em piso delante de Deus, para nada serve, porque só quem abre as portas é Deus. Solamente quem dá sabedoria é Deus. Solamente quem cura é Deus. Solamente quem pode fazer com que nós outros podamos ir mais adelante. Solamente Deus. Quem tem o dono da vida e da morte é Deus. Só Ele faz isso. E minha invitação esta manhã é: confie em Deus. Confie de todo o teu coração. Confie de todo o seu intelecto. Confie com todas as suas forças. Confie sempre em Deus. Haga sua parte. Tome seus cuidados em la pandemia. Se capacite em sua profissão, em seu chamamento ministerial. Pelo que sempre confie em Deus. Quando um irmão, um pastor, se acaso não lhe dá a ajuda que tu esperas, creia que Deus sempre vai te ajudar. E aunque outras pessoas te ajudem, sepa que é a graça de Deus através da vida dessas pessoas para te bendizer. O socorro vem de Deus. E para terminar, vai dizer que Ele cuidará de tu hogar, em Ele caminho, desde a hora e para sempre. A mim me gusta, me encanta, quando habla de hogar. Em Gênesis, vamos ver que Adão e Eva, aí era seu hogar, e a presença de Deus era permanente e integral, hasta venir o pecado. O tempo passa, e Deus vai dizer em Levítico, em Deuteronômio,
Mire, quando assentar-se à mesa com seus filhos, ensine a seus filhos as maravilhas de Deus. Quem é Deus? O poder de Deus, o amor de Deus. Em caminho, quando camine com sua família, hable de Deus. E aí, Provérbios 22:6, é isso? Se estiver equivocado, me corrijam. Vai dizer, ensine seus filhos, desde tempranito, a palavra de Deus, as ensinanças de Deus, ponga em seus corações. Pero que o tempo passa e nós outros deixamos de fazer isso, de fazer que nosso lugar seja o lugar da confiança em Deus, seja o lugar da reunião para alabar a Deus. Deixamos de fazer que nosso lugar seja o paraíso, onde Deus venga reinar. Eu quero te invitar, aqui é uma confiança do salmista, que a presença de Deus, a ajuda de Deus, vai ser constante em seu hogar. Pero que tu, eu, você, eu, vós outros, nós outros, necessitamos invitar a Deus para todos os dias ser parte, reinar sobre nosso hogar, porque aí a ajuda de Deus vai ser constante, vai ser permanente. E eu quero solamente ler, como está em espanhol, o versículo que eu he hablado a todo momento. Juan 16:33. Eu lhes dicho estas coisas, para que em mim haja paz. A paz está em Jesus. Pero que não tem a ver com a paz lo que passa afuera. É a paz que lo que passa adentro, aunque tenha a pandemia. E ele vai dizer, em este mundo afrontarão as aflições, pero anímense, eu he vencido al mundo. Em ele, nós outros somos mais que vencedores. Alabado seja Deus. Tu crees nisso, irmão e irmã? Amém? Glória a Deus. Se o bispo permite, Amém. eu quero fazer uma oração. Amém? Amém. Padre, o salmista 1 vai dizer que alguns confiam em cavalos, outros confiam em suas próprias forças, em governantes, em la plata, em seus cargos. Pero que, Padre, nós outros confiamos em Ti e queremos, Deus, Tua ajuda para aprendermos a confiar em Ti com todo o nosso viver, com todo o nosso ser, de todo o nosso coração. Ensina-nos, Deus, a confiar em Ti em todo ele momento, 24 horas ao dia, mesmo quando nossos olhos não mirem a paz afuera, que há a paz dentro de nós outros. Aunque nossos olhos não mirem Deus, ela ajuda, pelo que temos a confiança que ela vai venir em tempo certo, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam, Deus. Ensina-nos a crer desta maneira. Ensina-nos, Senhor Deus, a mirar e dizer, nem de nenhum outro sítio, a venir de socorro, la ajuda, vem de nuestro Senhor, Criador de los cielos e de las terras. Eu pido que assim seja, em nome de Jesus. Muitas graças, obispo, muitas graças, irmãos e irmãs. Perdona-me o espanhol, não está um pouco oxidado. Pero que quando eu me vá a Peru, vamos poner todo ao dia, não? Muitas graças, bispo, de coração. Eu lhe agradeço e agradeço a confiança de todos em nome de Jesus. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Pastor Uberio, por el mensaje compartido. A pesar que nosotros